Bom dia oficialmente, pessoal. Entrei um pouco mais cedo, já fui conversando com algumas pessoas que estavam na sala. Eu faço parte da Movendo, que é, então, como o Bior trouxe, uma empresa de desenvolvimento de pessoas, né? E a gente tem um foco, uma especialidade em liderança e soft skills, negócio soft skills. Então, quando eu falo soft skills, eu estou dizendo também que a gente trabalha em equipes, né? A gente desenvolve as pessoas que fazem parte das companhias. E, Bior, pode passar o slide? Esse slide é só para mostrar o nosso time. Brasil, né, Brasil e Latam, ali a última linha tem nossas colegas ali na Argentina, Salvador, e a Maria Isabel está onde? Eu reconheci aquela bandeirinha ali? Colômbia. É Colômbia. Colômbia, El Salvador e Argentina. E Argentina. E aqui é a galera Brasil, né? E o Brasil, a gente está espalhado aí em São Paulo, né? Basicamente, a nossa equipe está virtual, mas fisicamente no estado de São Paulo. E no próximo slide dá uma ideia da Movendo do time global, né? Vocês viram ali que no primeiro a Rose apresentou o Bior como líder Latam. Nós somos uma empresa de fundação alemã. O sócio fundador está lá ali que o Bior está circulando, que é o Mark. E de lá nasceu, na verdade, apesar do Movendo parecer ser o nome nascido do português, ele foi pensado com uma cabeça da Alemanha e casou super bem com a gente aqui, né? Então, a gente tem atuação em vários países, né? A gente tem a capacidade de entregar também em diferentes idiomas. E nós começamos, até por curiosidade, o nosso primeiro cliente aqui foi exatamente a Bayer, que é o nosso primeiro logo, porque veio de um projeto global, né, que nasceu lá na Alemanha com o Mark, com os líderes globais da Bayer, e aqui no Brasil chegou, e um dos primeiros representantes da Movendo foi o Bior, que hoje é o sócio, né, do Mark no Brasil. E aí é só para vocês terem uma ideia das empresas que a gente está atuando aqui. Vou dar um destaque aqui para Bayer, Gerdau, Takeda e EDF, porque elas são empresas que a gente atua em desenvolvimento de liderança. Mas o nosso trabalho ele não é de prateleira, né? A gente precisa entender qual é a necessidade do cliente para fazer a nossa entrega de desenvolvimento de liderança. Imagine, são 3 empresas diferentes, em setores de negócios diferentes, com uma cultura diferente, com níveis de maturidade da sua liderança diferente, com estratégias de negócios diferentes e com uma mesma dor que é elevar a liderança deles a um outro patamar. Então, o que a Movendo faz? A gente tem um trabalho de diagnóstico, normalmente, quando a gente chega a uma demanda, a gente faz um trabalho de diagnóstico, que depende, ela pode ser muito profundo, mas ele pode ser mais objetivo, mais fast track, mas minimamente entender qual é a dor daquela liderança e daquela empresa, e aí a gente desenvolve toda uma estratégia de desenvolvimento, né? Em alguns casos também, a empresa já sabe qual é a dor, então a gente procura entender qual é esta leitura da dor, para poder fazer uma entrega que realmente consiga atender a necessidade. Então, por que eu estou contando isso? Para mostrar que a gente tem diferentes formas de atuação, né? Nesse bairro, por exemplo, eu falei de liderança, mas a gente também faz team building, a gente também faz coaching, então nós temos várias soluções para atender realmente aquilo que faça sentido para a organização no que se refere em desenvolvimento de soft skills, né? Temáticas comportamentais, mas também com liderança, desenvolvimento de liderança. E aí, já dando um spoiler aqui para vocês, a gente também vai trazer uma solução lá no final, que permita que, para quem tem um corpo de lideranças não tão volumoso, que talvez não justifique todo um processo de imersão, a gente ficou nessa discussão de como é que a gente atende, né? E aí, só para pegar o gancho, que a gente bebeu muito da fonte do questionário, né, da pesquisa que a gente mandou para vocês. A Rose também, coincidentemente, numa felicidade de coincidências, mandou uma pesquisa que a gente, é sempre bom, né, a gente consultar várias fontes, que nós cruzamos dados, analisamos a resposta de vocês frente ao mercado de profissionais de TI,
Então, para passar a bola para o Bior, só para contextualizar vocês de que nós, para poder a nossa solução fazer sentido para a característica das empresas tech sellers, nós fomos ouvir vocês e fomos também fazer outras buscas, né? Então, por enquanto eu paro por aqui, agora é com o Bior. Se eu esqueci Perfeito, alguma Adriana. coisa aí, Bior, Não, emende, por esqueceu favor. nada. Acho que isso perfeito. Aqui a gente bate palma para o próprio time também. E acho que uma coisa que destaca, né, do que a Brenda comentou, é essa característica de a gente trabalhar as nossas soluções sempre sob medida, faz que a gente tenha relações muito longevas com os nossos clientes. Então, temos clientes com 10 anos que trabalham com a gente, 8 anos e assim vai, né? Então, o objetivo aqui hoje, né, pessoal, é fazer a mesma coisa nessa comunidade, tá? Entendemos que TI tem as suas características, né? Vocês, como tech sellers, têm os seus desafios de liderança ao desenvolver os líderes nas suas empresas, né? E a gente quer ouvir vocês. Então, já quero aqui agradecer, né, quem respondeu o survey, dizer que ele ainda continua aberto, tá? Porque é uma informação valiosa para nós, e o que a gente quer é justamente desenhar um programa aberto para desenvolvimento de lideranças em TI, ok? Então, suas respostas são super importantes. Bom, a qualquer momento, né, pessoal, traga suas perguntas aqui no chat, nosso tempo é bem curtinho, eu vou até ser um pouco rápido, tá? Porque esses slides todos vocês vão receber. Tá? Então, eu só vou realmente trazer highlights aqui. E, lógico, perguntas que surgirem ao longo da conversa, por favor, pode trazer no chat que a gente vai responder todas, se não for durante o evento ou após, tá? Bom, o que a gente fez, né? Como é que a gente bolou esse survey? 3 grandes áreas ou arenas onde o líder mostra a sua atuação. Então, precisamos lembrar que isso aqui é uma exploração, a competência de liderança é muito ampla, né? E definimos, então, essas quatro arenas aqui. Então, começando pelo papel da liderança, como é que o líder entende o seu papel, como é que ele, afinal, ocupa essa cadeira, a disciplina na execução, né? Então, como é que ele, né, consegue fazer as coisas acontecerem, gestão de mudanças, acho que isso é uma característica muito clara de TI, né? Os seus projetos geralmente são para causar mudanças em produtos, serviços, processos, né? E o relacionamento com o cliente, que sempre também é um desafio. É muito comum a gente ter tech sellers, inclusive residentes, no escritório do cliente, né? Então, escolhemos esses 4. E eu estou colocando esses íconezinhos aqui para dar uma prévia, né, um high level aqui dos resultados. Tivemos muito bons resultados nesses 3, né? Não necessariamente surpreende a gente, e um ponto de preocupação aqui no papel de liderança. Vou mostrar um pouquinho mais de detalhe para vocês. Bom, essa é uma pergunta muito interessante, né? Acredito que vocês aqui possam ter passado a mesma cenário que eu passei. Vou dar um exemplo aqui. Eu comecei a minha vida profissional como trainee na indústria química, na Rodia, né? Sou engenheiro mecânico de formação. E, pessoal, juro para vocês, assim, qual que é a preocupação, qual que é a preparação de alguém numa carreira técnica para ser líder? Zero. Zero mesmo. E logo no primeiro ano ganhei uma equipe de 13 pessoas, com pessoas com idade para ser meu pai, meu avô, até, né? Então, a gente se sente como, né, ser jogado na piscina e aprende a nadar. Então, essa pergunta vai nesse sentido, né? Então, antes de você assumir a sua primeira posição de liderança, você foi preparado? Gente, só 18 pessoas, só 18% dos nossos respondentes disseram que sim, né? A grande maioria aqui dizendo que não, né? Isso não surpreende, esse talvez seja o grande passo ainda a ser dado, né? Como que a gente pode preparar líderes antes da promoção, né? Ou até fazer essa transição mais eficiente. Eu acho que eu dei sorte. Continuando a minha história pessoal, eu dei sorte porque eu tive um líder que me acompanhou muito de perto. E a próxima pergunta que a gente fez foi isso, né? Tinha uma ideia de quanto claro era esse desafio para mim, né? Esse meu líder me trouxe essa clareza, mas olha só o resultado que nós tivemos, né? Só 31% disseram ter clareza do que é esse desafio. Né? Isso aqui são respostas de vocês, tá? Estamos falando desse grupo aqui. Né? Então, uma grande parte aqui teve algum nível de surpresa ou choque ao assumir
uma posição de liderança, né? E aí, quando a gente pergunta, né, bom, nessas situações, a gente geralmente é resgatado ou salvo pelo líder, né? Como contei para vocês, né, o líder direto é um fator importante. Meu líder direto foi um recurso valioso de desenvolvimento para o meu papel de líder? Olha lá. Estamos falando aqui de mais de 50%. Não. Né? Tem uma resposta de neutro aqui, mas, enfim, não foi. Né? Ou até mesmo só 9% disseram, realmente o meu líder foi chave. Eu, talvez, na minha história que eu contei para vocês, eu encaixaria aqui nesse 9. E eu entendo que eu fui muito afortunado, tive muita sorte. Né? Mas não precisa ser assim. Né? E a clareza das minhas novas tarefas de líder me permitiu delegar. Essa é uma função super importante, né? Como é que eu delego atividades com eficiência, né? E aqui temos uma relação clara, né? Se eu não consigo ter apoio do meu líder direto, como é que eu vou ter clareza sobre o que eu posso e o que eu não posso delegar? Então, essa história, gente, como eu falei para vocês, não é uma surpresa, tá? Mas do ponto de vista de negócios, ele traz consequências muito ruins, né? Então, muitas vezes, um líder pode tomar um tempo muito maior do que o necessário para, de fato, assumir a sua cadeira e trazer os melhores resultados. Talvez aqui eu esteja trazendo exatamente novidades, né? E a gente fez uma pergunta aberta, né? Olha, como você resume sua experiência pessoal quando passou a liderar pessoas, né? E aí vieram essas respostas, foi um desafio, foi complexo, essa aqui achei legal. Liderar não é para amadores, né? Foi como começar do zero, tive que buscar sozinho, foi um grande desafio, foi duro, muito trabalho, né? Diferentes personalidades das pessoas. Se a gente for ver todas essas frases, né, demonstram um certo nível até de sofrimento, né? E talvez até algumas pessoas possam até ter se desiludido um pouco, né? Vamos dizer, com o papel de liderança. Por outro lado, lógico, isso é um obstáculo a superar, mas tem benefícios, né? Então, olha só que legal essas frases. É o que impulsionou o meu progresso, me levou mais para um novo patamar profissional, né, um patamar de vida, né, muito aprendizado, muitas descobertas, um eterno desafio interessantíssimo. Né? A gente nunca termina de aprender liderança. Essa é uma coisa interessante. Né? Ela é muito situacional, muito ligada ao contexto. Né? Saber identificar e fortalecer o melhor de cada um, no sucesso e no fracasso, a responsabilidade é minha. Né? Aparecer de novo aqui é delegar, apesar disso tudo, ainda preciso delegar mais, né? Colocar menos a mão na massa. Então, esse aqui foi, talvez, dos 4 blocos, né? O que mais chamou atenção para nós, e queremos deixar aqui uma provocação para vocês. Né? Vocês, gestores desses tech sellers, por que essa transição precisa ser tão sofrida e solitária? Será que não vale a pena investir, né, no desenvolvimento dessas pessoas, para que elas possam, né, se realizar no papel de líder e não sofrer, né? Então, ter alguma estrutura, né, ou preparar líderes que possam fazer isso, né, que ajude a nutrir, né? E, com certeza, se a gente fizesse isso de forma um pouco mais proativa, certamente tem muitos benefícios, não só para as pessoas, para os líderes em particular, mas para as equipes. Então, imagina só o que é ser liderado por um líder que está, vamos dizer, catando cavaco. Então, tem impacto na equipe também, né? E, consequentemente, no negócio. Legal? Então, com isso, fechamos esse primeiro bloco, né, do papel da liderança. Vamos falar sobre disciplina na execução? Aqui temos boas notícias, né? Então, olha só que legal essas respostas, né? Sempre tenho, ou seja, disciplina na execução tem muito a ver com isso, né? Como é que eu transfiro a orientação do trabalho, né? Eu tenho uma estratégia, minha empresa tem uma estratégia, eu comunico isso para as minhas equipes e elas sabem o que fazer. Então, 87% responderam, sempre tenho a perspectiva completa da estratégia da empresa e como as minhas tarefas contribuem para essa estratégia. Pô, bacana, né? Então, os percentuais são sempre bem altos, né? Sou capaz de desdobrar a estratégia para as minhas equipes, né? Me sinto preparado para ter conversas difíceis com os liderados. E tenho facilidade de entregar feedback construtivo às pessoas e facilitar o seu desenvolvimento. Então, legal.
Isso até confirma um pouquinho a nossa experiência com equipes de TI. A gente tem um pouco dessa percepção. Em geral, a liderança em TI está um pouquinho acima da média, comparando a outros departamentos. Mas a gente quis fazer uma pergunta aberta também. Qual é o seu maior desafio de execução hoje? Olha só que apareceu aqui, ó. Assegurar que cada colaborador compreenda e se engaje para a entrega dos resultados. Um desafio eterno, né? Como é que meus liderados, né, podem conseguir transmitir os valores da execução para a equipe deles, né? Outra coisa que a Rose já falou no começo, né, manter profissional de talento na equipe. A área de tecnologia é disputa de talentos constante. Delegar apareceu 2 vezes, e como é que a gente nivela o conhecimento, né, a experiência das pessoas, né, ter isso um pouco mais equacionado na equipe. Então, acho que a nossa mensagem, a nossa provocação com relação a esse bloco é: a delegação eficaz é uma competência de liderança essencial e me parece que isso é o foco. Então, pegamos essa mensagem e vamos incorporar no nosso produto, na nossa oferta de treinamento aberto para vocês. Tudo bem? Bjorn, só fazer uma observação, que Sim. quando a delegação, né, quando o líder tem uma limitação de delegar, é onde aparece, né, se sentir cansado, sobrecarregado, vira um gargalo nas tomadas de decisão, vira gargalo na entrega de alguns projetos, porque acaba ocupando muito tempo do seu tempo em questões técnicas, né, e não estratégicas, e não da organização do time, não do desenvolvimento das pessoas. Então, a delegação, ela impacta e ela reflete no funcionamento do sistema como um todo, né, e quanto mais alto o nível da liderança, mais impactante é quando ele não é capaz de fazer uma delegação eficaz. Só uma observação da importância dessa capacidade do líder, né? Perfeito, Brenda. Exige do líder um comportamento de desapego muito importante, né, para conseguir delegar. Então, são a raiz do problema. E os últimos dois, aqui também tem boas notícias, né? Lembrando que, então, como falei, os projetos de TI geralmente trazem mudanças, seja na própria empresa ou no cliente, né? Então, aqui tivemos boas notas também, né? Então, 86% dos respondentes disseram que consigo fazer com que as pessoas envolvidas enxerguem o porquê do projeto, como é importante isso, né? Consigo influenciar pessoas, consigo estabelecer relações construtivas, e aqui temos um item um pouco mais de preocupação de foco, e provavelmente vamos também incorporar a nossa oferta de curso aberto, a negociação de recursos para fazer a mudança acontecer. Tá legal? E na pergunta aberta, qual o seu maior desafio hoje de gestão de mudanças, né? Isso aqui não é surpresa também. Como é que eu consigo envolver a autogestão? Geralmente, a autogestão acaba ficando um pouco ausente, e isso traz consequências, né? Então, fazer com que todo mundo absorva a perspectiva da mudança, perceber a necessidade de se adaptar. Quando a gente fala aqui em patrocinadores, muitas vezes isso está ligado com autogestão, né? Resistência das pessoas, enfim, né? A mensagem clara para nós, da nossa experiência, é: os líderes precisam entender um pouco como é que eu posso compreender essa jornada emocional que as pessoas passam em contexto de mudança. Mudança não é uma questão técnica só, né? Eu preciso embarcar as pessoas nessa mudança, né? Construir pontes, né? Essa metáfora que a gente usa é a metade do caminho. Agora, como é que você convence as pessoas a cruzar a ponte? Ó, do lado de lá da ponte é melhor. E a ponte é boa. Pode pisar nela que não vai cair, né? Legal? Por último, né, sobre o relacionamento com o cliente. Isso também é super importante, né? Mas também tivemos boas notas aqui. Ó. Consigo me envolver e respeitar a cultura do meu cliente. Sou capaz de fazer negociações e consolidar esses combinados. Me sinto capaz de receber feedback do meu cliente, né, e não tomar isso como uma coisa pessoal, né? Dar feedback para o cliente apareceu como um ponto de atenção. Aqui a gente pode, né, um percentual um pouquinho mais baixo. Isso certamente também vai ser incorporado na nossa solução, né? Em geral, enfim, não há problemas de relacionamento.
E a gente fechou o survey com uma pergunta um pouco mais aberta, né? Que outra habilidade de liderança você considera prioritária para o teu trabalho hoje, né? E aí pareceu interessante, né? Tudo, né, são soft skills, né? Então, empatia apareceu 3 vezes, ser um melhor ouvinte, ficamos muito felizes de ouvir isso. A delegação apareceu bastante, como já comentamos, né? Então, enfim, tudo isso, né, gente, vai incorporando, vai deixando um pouco mais claro para nós o que o líder de TI precisa. Como a nossa amostra aqui é pequena, né, a gente aceitou a gentil convite aqui da Rose para a gente dar uma olhada numa outra pesquisa de uma amostragem bem maior, são 400 e poucos, né, respondentes, né, da IT Media, falando sobre vários aspectos. E aqui achei muito interessante essa questão. Traz um dado aqui um pouquinho mais pé no chão sobre a questão da movimentação de carreira, né? Olha só, 35%, né, apesar de terem até essa satisfação no trabalho, pensam sim em trocar de emprego, né? Então, se a gente olhar para esses percentuais aqui, é uma coisa importante. Entendemos, sim, e tem vários outros estudos que comprovam isso, né? O principal fator de retenção de um talento na empresa é o líder. Ao mesmo tempo, o principal fator que faz as pessoas mudarem de emprego também é o líder. Então, como faz diferença uma boa e uma má gestão, né? E quando a gente fala aqui de motivadores e desafios de carreira, olha que interessante, né? O que te motiva neste momento? Salário apareceu aqui na terceira posição. Ter mais responsabilidade, né? Autonomia, poder fazer as coisas é muito importante. E também apareceu aqui, olha só, né? Pouco investimento em capacitação e desenvolvimento. Isso aqui ainda é um desafio, né? Justamente a nossa temática aqui. Pode preparar líderes. Pode e deve preparar líderes com mais antecipação. Tá? Então, pessoal, essa aqui foi só uma... Vocês vão receber todos esses slides, mas queria convidar vocês também que não respondeu ainda, o server está aberto, tá? Vocês podem acessar por esse QR Code, vocês vão receber esses slides, e mais respostas de vocês vai nos ajudar bastante a construir a solução, uma solução específica para lideranças de TI, nesse contexto de vocês, tech sellers. Outra característica, a gente gosta de sempre fundamentar muito bem as nossas soluções na literatura, naquilo que tem de mais importante, seja coisas mais modernas ou até consagradas, vamos dizer assim, clássicos da administração. Tá? Tudo bem até aqui, pessoal? Eu vou agora, então, devolver a palavra para a Blenda para comentar um pouco para vocês o que nós estamos aprendendo com vocês como comunidade Tech Sellers, tá? E o que a gente oferece, né? Conta um pouquinho para nós, então, Blenda. O que a gente está planejando aqui, arquitetando? Lançar em abril, na verdade, a gente já definiu que a primeira turma para Tech Sellers será em abril. Então, o programa Liderança Eficaz Movendo, de 16 horas aberto. A gente planeja fazer virtual para poder ter a participação não só de quem está aqui, né, em São Paulo, mas também de outras cidades que fazem parte do clube. E por que a gente não apresentou o programa ainda, né? Porque a gente ainda quer coletar os últimos dados de vocês, por isso esse reforço, esse pedido para que vocês respondam, porque senão a coisa sai da nossa cabeça e não faz sentido, né? A gente precisa fazer realmente um programa que, saindo do encontro, de cada encontro dessas 16 horas, vocês saiam com ferramental para aplicar no dia a dia com seus liderados, que gerem resultados mesmo, né? Na liderança de pessoas, na gestão de equipes, na condução do negócio. Mas, então, isso significa que vocês, nos próximos dias e semanas, vão estar recebendo comunicação nossa a respeito desse programa. E a grande ideia também, é claro, manter esse grande valor da comunidade, que é cultivar network, né? A gente acredita que a gente aprende na troca, ninguém que chega de cabeça vazia. Então, como é que a gente também cria uma solução que promova essa troca de aprendizado, essa formação de laços entre vocês, né? Entre nós aqui do grupo. E da mesma forma como a gente atua já, nós temos outros dois serviços. Um é o Liderando Eficaz Movendo em Company,
onde nós vamos fazer um processo de imersão, né? O tamanho desse processo de imersão, ele vai depender, claro, do tamanho da sua organização, né? Uma coisa é a gente fazer um desenho com uma empresa que tenha 300 líderes, outra coisa é a gente fazer um processo de imersão com uma empresa que tenha 20 ou 25 líderes. Então, sempre com esse cuidado de fazer algo que faça sentido mesmo para a organização, com a diferença do primeiro, que a gente vai mergulhar no contexto, na complexidade da sua empresa, né? Como eu falei lá, uma coisa é fazer uma liderança para Bayer, outra coisa é uma liderança para uma Gerdau, outra coisa é uma liderança para a sua empresa. Cultura, tamanho, complexidade, desafios completamente diferentes, nível de maturidade da liderança totalmente diferente. E esse é o grande objetivo, né? Talvez a nossa grande habilidade, captar, né? Qual é o desafio e conseguir ajudar nessa solução. E também a jornada movendo para colaboradores individuais, né? Não só o líder não precisa fazer todo o trabalho sozinho, né? De desenvolver as pessoas. Um cliente nosso dizia que era uma delegação perversa, quando cai tudo nas costas do líder, né? Então, além de tudo que o negócio que ele tem que dar conta, ainda tem que dar conta de desenvolver 100% da sua equipe, e não precisa ser assim. Então, nós também estamos desenhando uma jornada para colaboradores individuais, cerca de 20 horas, tanto aberto como em company, com alguns temas aqui que a gente já mapeou para vocês terem uma visão do que nós estamos pensando, que é relacionamentos interpessoais, basicamente, né? Comunicação, inteligência emocional, influência e negociação. Provavelmente, muitos dos seus colaboradores estão dentro dos seus clientes, então, como é que ele consegue influenciar e negociar? Upselling, né? Ser capaz de capturar mais negócios, novos negócios dentro do mesmo cliente, colaboração e network. Então, esses são os nossos caminhos que vão ser lapidados, estão sendo lapidados a partir da contribuição de vocês, né? E aí, o próximo slide, só para vocês terem uma ideia do que significa esse processo de consultoria, né, de desenho de programas de liderança e também cultura organizacional. Aqui eu queria reforçar o nosso braço de projetos de cultura organizacional, principalmente porque a gente entende, né, conhece que quando a empresa ela começa a crescer, né, ela começa a ter desafios culturais, porque começa a vir gente com várias experiências, várias percepções, e como é que nós continuamos todos juntos numa mesma direção, em termos de valores, de missão, de visão, de propósito, como é que a gente comunica isso, como é que está muito claro para todo mundo, como é que a gente tem isso estruturado para no processo seletivo poder trazer pessoas que estão alinhadas com aquilo que a gente acredita, né? Então, nós também temos um trabalho de cultura, e alguns exemplos do que nós buscamos encontrar ou descobrir dentro das organizações, né? Como que a gente pode desenvolver os líderes dos líderes dentro da sua companhia, como impulsionar os líderes to be, high potentials, como ajudar vocês a identificar esses high potentials, como facilitar a transição da liderança, né, os primeiros 3 meses são os críticos, onde ele entende o tamanho da complexidade e começa a descobrir como alavancar suas habilidades para poder atuar de uma forma eficaz ali naquela posição, como desenvolver outros líderes, e aí eu estou falando principalmente para os founders, né? Como é que os founders preparam a sua equipe para poder liderar a sua companhia de acordo com a sua estratégia, enfim, ou dentro de uma nova concepção. Como entregar projetos e KPIs, né, alinhados com o planejamento. E, por último, né, de novo, a cultura, porque o líder molda a cultura, né? Então, entender qual é o papel, entender qual é a cultura, qual é o papel e como isso acontece no dia a dia, nas interações dentro da companhia e com os seus clientes e stakeholders, né? É muito claro aqui que cada projeto, ele é desenvolvido sob medida, né? Reforçando tudo que a gente já veio falando aqui, de gerar realmente impacto na sua organização, para o seu negócio, com a sua cultura, com a sua complexidade. Então, tem um cuidado muito grande de fazer sentido para vocês.